Vamos falar de uma das questões tributárias que mais deu o que falar na indústria brasileira: o crédito de IPI. Sabe aquela pergunta que por anos e anos gerou discussões enormes, tanto nas empresas quanto nos tribunais? Pois é, a gente vai direto ao ponto para entender isso. E a resposta definitiva, aquela que não deixa mais margem para dúvida, veio de onde tinha que vir, da nossa mais alta corte, o Supremo Tribunal Federal. O STF basicamente bateu o martelo, e é justamente essa decisão que a gente vai analisar agora, direto da fonte. E olha, no fim das contas, tudo gira em torno de uma pergunta que parece até boba, de tão simples, mas que na prática tem implicações gigantes. A questão é, uma empresa pode pedir um crédito de um imposto que na verdade nunca foi pago? Quer dizer, se não houve pagamento na etapa anterior, existe crédito. A resposta do STF para isso é bem direta e talvez até surpreenda. Então, para a gente organizar o raciocínio, o nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, a gente olha para a questão central dos créditos de IPI e a decisão final do STF. Depois, vamos mergulhar num conceito-chave, o princípio da não cumulatividade. Com isso em mente, a gente entende a lógica do tribunal e, para fechar, vamos ver por que essa decisão é tão importante no dia a dia. Certo, então vamos logo para a decisão em si, o ponto final dessa história toda, que está consolidada na súmula vinculante de número 58. E o texto é esse aí. Basicamente, o que a súmula diz preto no branco é o seguinte: não há direito a crédito presumido de IPI se a matéria-prima, o insumo que entrou na produção, for isenta, tiver alíquota zero ou não for tributável. E aqui vem o ponto-chave. O STF faz questão de dizer que essa regra não fere o tal princípio da não cumulatividade. Agora a gente precisa entender o porquê disso, né? E para entender essa lógica do Supremo, não tem jeito, a gente precisa dar um passo atrás e entender um conceito que é a base de tudo isso no nosso sistema de impostos, o princípio da não cumulatividade. É ele que resolve o quebra-cabeça. Então, vamos lá. O que é essa tal de não cumulatividade? Pensa assim, é uma regra para evitar que o imposto seja cobrado em cima de imposto, o famoso efeito cascata. Na prática, o imposto que uma empresa pagou quando comprou a matéria-prima vira um crédito. E esse crédito serve para diminuir o imposto que ela vai ter que pagar quando vender o produto final. Ou seja, o grande objetivo é que o imposto seja cobrado só sobre o valor que foi agregado em cada etapa da produção. É para tributar a riqueza nova que foi gerada ali, e não o valor inteiro do produto várias vezes. Parece simples, né? Bom, agora vamos conectar isso com a decisão do STF. Ok, agora que a gente já relembrou o que é a não cumulatividade, o raciocínio do Supremo fica bem mais fácil de entender. Fica cristalino. E a lógica toda se resume a essa pergunta, né? Se não foi pago nenhum imposto sobre os insumos, o que exatamente há para acreditar? Se o objetivo do crédito é justamente compensar o imposto que já foi pago, e nesse caso não foi pago nada, então não tem o que compensar. É uma lógica bem direta. E um ponto bem interessante é que a decisão do STF vale para essas três situações: insumos que são isentos, aqueles com alíquota zero e os não tributáveis. Na teoria, são coisas diferentes, mas o tribunal disse, olha, para fins de crédito de IPI, dá na mesma. Por quê? Porque no fim do dia, o resultado prático é idêntico. O valor de imposto pago na entrada foi zero. E essa frase aqui do ministro Ilmar Galvão resume tudo de forma perfeita. É de uma simplicidade poderosa, né? Aspas, se nada foi cobrado na operação anterior, nada há a compensar. Basicamente, fim de papo. Vamos desenhar essa cadeia de produção para ficar bem claro. Etapa 1, a fábrica compra a matéria-prima, que nesse exemplo não paga IPI. Imposto pago, zero. Etapa 2, a produção acontece. A matéria-prima vira um produto. Etapa 3, a venda. Agora sim, o produto final é vendido e o IPI é devido. E aí vem a questão do crédito. O que a decisão confirma é exatamente isso. A empresa não pode pegar um crédito que nunca existiu lá na etapa 1 para bater o imposto que ela tem que pagar agora. Seria um crédito fantasma. Tudo bem, a gente já entendeu a regra, a lógica, mas e na prática? Por que essa decisão importa tanto? Qual o impacto real disso para as empresas brasileiras no dia a dia? Essa tabela aqui deixa a diferença bem nítida. De um lado, um insumo que é tributado. A empresa paga o IPI quando compra, mas em troca ganha um crédito para usar depois. Do outro, um insumo não tributável. A empresa não paga nada de IPI na entrada, mas por consequência também não gera crédito nenhum. O que a decisão faz é padronizar essa lógica para todo mundo.
E é aqui que está o grande valor dessa decisão. Ela põe um fim a uma incerteza que durou anos. O resultado é segurança jurídica. Agora é a regra clara, é previsível e vale para todo mundo. As empresas finalmente sabem exatamente como o jogo funciona, sem ficar dependendo de interpretações que podiam mudar a qualquer momento. E é por isso que esse número, o 58, se tornou tão importante, porque não é qualquer decisão, é uma súmula vinculante. E o que isso quer dizer? Que não é só uma recomendação, não. É uma regra que amarra, que vincula. Todo juiz, todo tribunal, todo órgão do governo é obrigado a seguir esse entendimento. Ou seja, a discussão acabou de vez em todas as esferas. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Quando se estabelece uma regra do jogo que é única, clara e que vale para todo mundo, de que forma uma decisão como essa, súmula 58, ajuda a nivelar o campo, a criar um ambiente de competição mais justo e mais previsível para toda a indústria no Brasil? É um ponto bem importante para se pensar sobre o papel da clareza nas regras tributárias para a economia.